que eu estava com muita dor de cabeça ontem e hoje, mas vamos Como é que a senhora tocando a está? aula. Não, eu tô com muita dor de cabeça. Eu acho que é de usar muito fone também, é muita reunião. Eu estou corrigindo prova do concurso, acho que é muita coisa junto. Enfim, também Esse fone preocupação. que a Oi? senhora está usando não aperta? Eu acho que o headset não é uma boa medida, não. O headset é chatinho. Uhum. Ele é bem desagradável. Mas só que eu É melhor isolo, procurar né? O bom é ah, você isolar os sons da casa. Aí eu uso ele para isolar. Eu poderia falar nesse computador tranquilo, sem o headset, mas aí eu isolo. Qualquer som da casa fica bacana, porque aí você fica bem. Privacidade, né? Eu acho. Bom dia, Belle. Vamos nós para a nossa aula. E hoje é uma aula bem legal, bem importante, porque é uma aula de. Na realidade, hoje eu não vou terminar, né? Mas eu vou começar a elaboração de sentença com vocês. Então, ela já é uma aula assim, eu reputo uma assim muito importante. Vocês estão vendo bem? Tá sim, professora. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Só para relembrar, elementos da sentença. Sentença é dividida pelo artigo 489 em relatório, que nós falamos, a questão, tipo uma narração do que aconteceu no processo, a fundamentação, que são os pedidos e causa de pedir, as questões de fato e de direito, extremamente importantes, tá? E o dispositivo, que é o fecho da sentença, o famoso pelo exposto. Eu até baixei 3 sentenças, tá? Baixei não, na realidade coloquei na internet 3 sentenças de tribunais diferentes, não são as melhores, elas são curtas, boas, e é para situar vocês no tema, mas aí eu vou pegar uma melhor, tá? Da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, e aí a gente vai fazer. Quero também pegar uma ação, contestação, para eu arrematar processo 1 e processo 2, para vocês terem toda a cabecinha já montada, porque quando chegar em processo 3 para recurso, aí a gente já quer, com os modelos de recursos, preparar vocês, tá? Então, a ideia é preparar na primeira instância em função da segunda instância. Então, eu quero preparar vocês nessa questão do primeiro grau, vou pegar a ação de consignação e pagamento, vou pegar a ação civil pública e vou aproveitar este semestre, ainda que a gente com todos esses percalços, mas a gente está bem, a gente vai continuar bem, e aí a gente vai ter essa questão bem prática, que agora o novo projeto pedagógico é essa ideia, de aliar a teoria à prática. Então, hoje a gente vai estudar um aspecto teórico, mas eu já vou demonstrar na sentença o que eu vou falar agora. Então, nós relembramos relatório, fundamentos e dispositivo ou fecho da sentença, que aí é o extingo e o julgo procedente, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, dentro das hipóteses dos artigos 485 e 487. Mas eu deixei uma ponta descoberta e que vocês precisam de cobertura. Qual é? A partir do 489, e vou colocar aqui para situar quem está chegando aí, para a gente não se perder, que é muito importante, os parágrafos do 489. Gente, isso daqui é hoje, dentro da teoria da decisão, uma cartilha, sabe assim? E não é só, eu falava, eu acho que essa semana mesmo, não foi essa semana, eu acho que semana passada, eu falava
em um webinar, não foi essa semana, foi terça-feira, foi anteontem, para os colegas do Ministério Público do Trabalho, que foi um webinar da escola do Ministério Público do Trabalho, da União, e voltado ao Ministério Público do Trabalho, para os colegas, que o artigo 489, a gente está com mania de carimbar ele, que é só para o juiz. Ele não é. Ele é para os advogados, ele é para os membros do Ministério Público, ele é para os defensores públicos, ele é para todos que estão na administração da justiça. Esses parágrafos aqui, claro, quem vai dar a canetada que a gente brinca é o juiz, é a juíza, mas só que ele é um artigo que ele está voltado para todos que estão vinculados ao movimento de administração da justiça. Porque se eu não fizer direito à minha petição inicial, se eu não elaborar direito à minha contestação, à minha defesa principal, eu vou ter o problema na decisão. Então, vejam, a ideia é ler e entender o artigo 489, a compreensão dele, para além do 489, pensando no juiz, pensando na gente, na formação inicial do processo. Então, é muito importante, por isso que eu fiz a chamada desde o nosso último encontro para vocês. Olhem lá o que ele diz, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada, então, qual é o período, eu diria, qual é o elemento áureo, qual é a parte ali mais crucial, melhor dizendo, da decisão? A fundamentação. E a fundamentação, ela só se faz bem pelo juiz, as questões de fato e de direito, os elementos da demanda, os pedidos e a causa de pedir para serem analisados, caso a petição inicial esteja clara, caso a petição inicial esteja precisa, e eu vou dizer algo mais para vocês, meus advogados e advogadas amanhã, muitas vezes que a inicial já esteja o quê? Líquida. Por que a Justiça do Trabalho ela tem uma largadinha melhor? Quando eu digo assim, a largada no sentido do tempo do processo, do prazo do processo. Porque simplesmente a inicial já vem líquida, obrigatoriamente. Eu já tenho lá os créditos do trabalhador, inclusive um dano moral, inclusive as questões mais palpitantes para se fazer cálculo. Isso significa dizer o quê? Que o juiz já está de posse de tudo, até valores. Olha o que eu estou dizendo, até valores. A justiça estadual, quando eu não tarifo valores, quando eu não tenho elementos, ainda vai ser mais complicado depois para mandar cumprir, porque eu vou ter ainda que encontrar outros elementos. Então, hoje, a gente tem que pensar em uma petição inicial precisa, clara, os pedidos exatos, se possível, líquidos. Por que eu estou colocando se possível? Porque tem casos, meus caros, minhas caras, que nós vamos nos deparar com situações que eu não posso ter liquidez. E eu vou dar um exemplo. Quando os documentos estão em posse do réu, o que eu vou fazer? Eu não tenho como. Eu vou para o juiz e digo assim, excelência, determine que o réu exiba, porque eu não tenho aqui nem como oferecer os elementos, porque simplesmente estão todos em posse dele, porque estão todos com ele. Eu não tenho como resolver, excelência. Aí é um caso extraordinário, específico, que eu não tenho como atribuir. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. O bom advogado, a boa advogada, ela já procura, ou ele já procura arbitrar, mesmo que ele não tenha elementos, ele arbitra. Ela arbitra. Professora, mas como que eu vou me formar amanhã e já vou virar aí um advogado que consegue arbitrar? Meus caros, tudo é uma questão de estudo, de experiência de ir atrás. Como é que eu vou arbitrar situações? Eu tenho índices de mercado,
eu tenho corretagens na internet. Vocês estão hoje em um mundo que as informações estão. Olhem só, eu brinquei hoje de manhã aqui rapidinho, mesmo com dor de cabeça, rapidinho, e brincando joguei aqui sentenças procedentes, juiz tal, alguns juízes que eu conheço, e aí fiquei jogando, tive acesso a várias delas. Não precisei nem entrar nos sítios dos tribunais. Ou seja, são sentenças que estão disponíveis na internet. Então, vocês vão ter elementos aqui de sites, de sítios eletrônicos, de contábeis, de contabilidade. Vocês têm, inclusive, hoje, lives, vocês têm. Olhem, é impressionante. Ontem eu ouvi à noite uma live de a questão digital, que eu estou preocupada também com vocês sobre isso, que é a questão de blockchain, as questões do acesso digital. Vocês já precisam sair da faculdade com um pouco disso. E eu não estou vendo ainda na universidade uma preocupação específica sobre isso. O que é que eu estou imaginando? Ou a gente tem uma aula, eu estou estudando, eu não estou dizendo para vocês que eu estou entendidinha, porque não estou. É muita coisa. E peguei, comecei a ouvir uma colega do Rio, uma amiga, eu gosto muito dela, Beatriz Galindo. Ela, inclusive, foi finalista agora em um projeto tecnológico. Por que que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. E ela fez uma live com o projeto Pé de Vista, que é também de uma outra amiga e um amigo, é um casal muito amigo do que mora no Nordeste, em Pernambuco especificamente, a Renata e o Marco Peixoto. Eu passo para vocês essas indicações, vou precisar passar e acho importante, tá? Vou ajudar vocês. A ideia é essa. E ouvi a live. Nossa, gente, imaginem um mundo de informações. Claro que eu fiquei cheia de dúvidas, óbvio. E blockchain, não sei o quê, algumas coisas eu já estou tateando. Aí eu peguei e disse, meu Deus, o que é que eu faço? Ela, Beatriz Galindo, professora, já indicou um site. Eu ingressei nesse site. Ah, o site é só para associados, professora? Não. Eles têm várias palestras abertas. Gente, eu sem precisar me associar, comecei a entender minhas dúvidas lá. Ou seja, ela deu o caminho e eu fui atrás. É o que eu estou querendo dizer para vocês. O advogado, advogada hoje, ele tem que começar a ter cuidado. A petição inicial. E outra coisa, se a petição inicial é falha, eu sou advogada ou advogado do réu. Eu jogo para a situação. Ah, olha, ele não arbitrou, mas eu aqui, réu, eu já estou dizendo que o valor devido seria esse, ou seja, conversem com o cliente de vocês e já digo assim, vamos puxar ele pela perna, já vamos estipular alguns valores aqui, até porque se o cliente de vocês não tem razão, imaginem se o juiz joga um parâmetro lá em cima. Se o juiz joga lá 100 mil reais, se vocês já começaram a tarifar na contestação em 50, o juiz não vai para um parâmetro de 100. Entenderam o jogo do processo? Tá? Existe até uma teoria na filosofia do Nash, que significa a teoria dos jogos. É quem sabe melhor jogar. É quem está ali para o jogo do processo. Professora, mas isso não está vinculado aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Não estou dizendo que é antiético. É você saber utilizar a estratégia, mas a estratégia dentro de uma pauta de razoabilidade, com ética. E eu faço isso nos meus processos. A gente não está dizendo que vai ser antiético de maneira alguma. Vocês vão ser éticos dentro de um parâmetro de leads estratégicas, de saber utilizar a estratégia. Claro, é deixar de pagar? Não. É o como pagar e quanto pagar, porque vocês vão ver pedidos absurdos na prática. E em muito, tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Estadual, e está sendo alvo de muitos ataques o Poder Judiciário por conta disso. Pedidos exagerados, os juízes concedendo e os absurdos sendo
todos eles verberados. Então, como vamos diminuir isso? Vamos entender este parágrafo primeiro. Não se considera fundamentada, aqui eu queria, primeira observação, por favor, acompanhem que é importante. Qualquer decisão judicial. Professora, mas a sua aula é sobre sentença, mas este artigo é só sobre sentença? Não. É para qualquer decisão. Quais são as decisões que a gente já estudou? Decisão interlocutória, sentença estamos estudando e vamos estudar o acórdão. Vamos colocar os pingos nos is e relembrar. Decisão interlocutória, aquela que resolve um obstáculo no processo, algo muito importante que vem à tona no processo e que termina o processo. Não. Ele não conclui fase nenhuma do processo, ele não está para conclusão de fases do processo. Ele está para o processo como aquele problema localizado. Então, eu resolvo aquele problema localizado e o processo segue adiante. Esta é a decisão interlocutória. Sentença, decide uma fase do processo. Pode ser uma sentença de conhecimento, onde o juiz se assenhoreou daquela causa, começou a entender aquela causa, aí ele prolata uma sentença, profere, olha o termo técnico, proferir, prolatar, uma sentença procedente ou improcedente, ou procedente parcial, tá? E nós temos o acórdão, que é o julgamento colegiado dos tribunais. Aí nós já estamos falando em um acórdão, porque acórdão vem de acordo. Acordo nunca eu tenho só uma vontade, eu tenho um exercício de vontades, ou seja, pluralidade. Tudo bem? Continuando, então não é só para o julgado que termina uma fase do processo, que se chama sentença, nem acórdão nos tribunais. É para também a decisão interlocutória. O juiz não pode se limitar a indicar, reproduzir ou parafrasear. Vamos relembrar português. O que é uma paráfrase? O que é a mera reprodução? Eu ficar, de acordo com o artigo 319, de acordo com o artigo 520, decido dessa maneira. Eu não estou fundamentando, eu estou transcrevendo apenas, eu estou apenas, às vezes, mudando as palavras, parafraseando o texto de lei. Existe fundamentação nesse caso? Não. Número 2, inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Eu vou lá para minha sentença, eu sou juiz e digo assim, de acordo com a boa-fé objetiva, julgo procedente a questão. De acordo com a razoabilidade, decido julgar procedente a ação de indenização por danos morais. O que é razoabilidade? O que é boa-fé objetiva? Então, eu tenho que dizer por que eu linkei, por que eu juntei a boa-fé objetiva com aquela ação de indenização por danos morais. Por que eu linkei a razoabilidade com aquela ação de cobrança? Por que eu linkei, vinculei a proporcionalidade com a ação de consignação em pagamento? Então, o uso de princípios, olhem lá, o uso de termos ou conceitos jurídicos indeterminados, eles são elásticos, eles são com uma carga de abstração, uma carga de fluidez. Eu tenho que dizer o que é que eu quero dizer. Então, é por isso que, disse o legislador, eu tenho que explicar o quê? O motivo concreto. Qual foi? Foi no depoimento da testemunha? Foi no documento? Foi na perícia? Foi na perícia e no documento? Foi com a perícia a testemunha? Eu tenho que dizer onde eu encontrei aquele subsídio para discutir boa-fé objetiva. Eu tenho que dizer por que eu estou argumentando daquela maneira. Então, veja, vou colocar mais um dado aqui. Este artigo 489, ele é pura teoria da
argumentação. Você tem que saber argumentar. E eu tenho que saber argumentar como juiz e como juíza, porque argumentou o advogado na inicial. É por isso que eu disse para vocês que o artigo 489, ele não é voltado só para o juiz e para a juíza, mas também para o nosso advogado, advogada, membro do MP. Por isso que eu falava para os colegas, eu digo, colegas, como é que a gente vai fazer um recurso que está desconectado de argumentos? Então, eu vou ter um acórdão deficiente, um acórdão insuficiente, ou um acórdão que é o que eu não espero, a decisão no tribunal, que eu falava para a segunda instância, para os colegas de segunda instância do Brasil. Então, eu vou ter ele desconectado, a desconexão, se eu não tiver o argumento desde o recurso, o nosso recurso que pauta a decisão do juiz, o nosso recurso que pauta a decisão do desembargador, o nosso recurso especial que pauta a decisão do ministro do STJ, o nosso recurso que pauta a decisão do ministro do STF. Então, é a vinculação, a teoria da argumentação, para a gente chegar ao quê? No aspecto do que é que o juiz tem que conhecer, do que é que um desembargador tem que conhecer, ou seja, o que é cognição, ou seja, o que é que deve ser conhecido, o que é que deve ser enfrentado na decisão. Tudo bem? Continuando, conceitos jurídicos indeterminados são conceitos elásticos, com uma carga de abstração. Então, é dizer que ali naquele conceito, eu não tenho todas as hipóteses. Por isso que eles oxigenam as legislações. Por isso que hoje nós precisamos dos conceitos jurídicos indeterminados. Professor, eu li um livro que não fala no nome conceitos jurídicos indeterminados, usa o nome termos. Mesma coisa. Eu, por exemplo, prefiro o nome termos jurídicos indeterminados. Por quê, professora? Porque termo é amplo, conceito é fechado. Se eu estou dizendo que é algo que não é fechado, o nome mais apropriado seria termos jurídicos indeterminados. No Brasil, esta teoria foi trazida da Espanha, Portugal, Alemanha, e hoje nós temos várias legislações, a legislação civil, a legislação processual civil, a legislação processual trabalhista, a legislação processual penal. Nós temos conceitos, situações, termos indeterminados. Querem um? Me digam aí qual é o termo da prisão preventiva. Você prende alguém de modo preventivo por quê? Alguém me diz qual é o núcleo central? Por que é que existe a prisão preventiva? Já estudaram ou não? Hein, Lu? Ordem pública, blá, 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 blá. Ah, gostei, Matheus, amei. Blá, 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 blá. Ou seja, eu sei qual é o blá, 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 blá? Não. Eu sei o que é ordem pública? Ordem pública é um mundo. Eu saio ali na rua, pode ter uma questão de ordem pública. Olhem lá o aluno de direito andando na rua. Ele está indo para o supermercado, com a sua máscara, protegido, com o seu álcool gel, tá? Ele está indo no supermercado. E aí ele pega e observa um problema dentro do supermercado. Ele pode, de modo bonito, falar como? Houve uma questão de ordem pública. Aí vão dizer assim, o que é que tu queres dizer com isso? Porque a gente não sabe o que é questão de ordem pública. Eu vou ter que explicar. Quando eu falei para vocês de ordem pública, o que é que eu disse? Eu disse que nós temos hipóteses, mas eu não fechei as hipóteses. Por exemplo, uma questão de ordem pública, dizer que dentro de um processo houve o cometimento de um crime. Que crime? Qualquer crime, porque crime no Brasil é de ordem pública, mas eu não precisei dizer qual é o crime, mas é uma questão de ordem pública, o aspecto de um crime. Por quê? Porque desperta a atuação de uma justiça, que é a justiça penal, que é a gravidade em termos de sociedade. Vejam, é extremamente mundo. É desse tamanho e mais alguma coisa. Ou seja, nem tem tamanho, melhor dizendo. Então, o Matheus disse muito legal, adorei. Ele disse blá, 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 blá.
a prisão preventiva? Porque alguém contrariou preceitos de ordem pública. Como é que eu vou entender? Por exemplo, eu cheguei ali no supermercado, que eu brinquei com a situação dentro da pandemia de máscara, álcool gel, toda bonitinha, eu disse, meu Deus, eu tenho um sonho, furtar um salgadinho. Ai, eu quero passar essa emoção. Tem gente para tudo, né? Então eu resolvo furtar lá o salgadinho. Pergunto para vocês, é algo que mereça se dizer que haverá uma prisão preventiva? É algo que desperta a prisão preventiva? Eu não estou nem lendo os artigos de prisão preventiva. É como se eu dissesse assim, eu sou ignorante em prisão preventiva. Só de pensar, será que despertará o Instituto da prisão preventiva com uma questão de ordem pública que precisa proteger essa sociedade da louca de uma pessoa chamada Gisele Góes que resolveu furtar do supermercado um salgadinho? Não são as questões do princípio da insignificância dentro do direito penal, mas o que é que eu vou entender? Eu estou dando outro exemplo. O que é que eu vou entender por insignificante? Não sei. Será que o furto do salgadinho é insignificante? Será que o furto de uma melancia, que é o exemplo que ocorreu em vários interiores já do Brasil, que inclusive chegou até a Superior Tribunal de Justiça, olha um absurdo, uma demanda dessas, de um furto de uma melancia, ter que chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Professora, a senhora virou professora de penal e processo penal? Deus que me livre. Sou ignorante, eu estou apenas exemplificando para vocês o que é trabalhar com um problema de uma teoria que é o mundo, que é a teoria dos conceitos ou termos jurídicos indeterminados. O juiz, para mencionar a existência do princípio da insignificância, ele tem que ter elementos concretos. Não é ele ficar, hoje eu vou tergiversar, eu vou olhar para o teto é branco, por que será que ele é branco? Por que que ele não é preto? Por que que não foi pintado contra a cor? Ou seja, não dá. A gente está falando com vida das pessoas, a gente está falando com corações, pessoas que respiram, pessoas que precisam de uma decisão, e uma decisão razoável e concreta. Ok? Tudo bem? Eu vi aqui já no chat, eu acho que a Belle, alguém comentou, já fez um comentário, a Belle. Não, ela disse não para o princípio da insignificância, que não ocorreu diferente, que é insignificante, apesar de que na prática às vezes tem exatamente pela amplitude do conceito, ou seja, é isso mesmo. É um conceito que a gente diz que é vago, impreciso, elástico, fluido, e o juiz precisa dizer os motivos, tá? Terceiro, ele não pode, o juiz, me fornecer uma sentença, e nem nós podemos fazer uma petição inicial ou uma defesa, que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Sabe o que é que o legislador quis escrever aí? Ele quis escrever o Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe aquelas decisões pré-fabricadas? Aquelas decisões pré-montadas que não olham os fatos, que não estão verificando nada dos fatos, que diz assim, de acordo com a ação em consignação em pagamento, quando é que ocorre a consignação em pagamento? Quando o réu deixa de receber os valores que o autor deveria entregar a ele. Nesse caso, é o caso. Ora, onde é que ele tem no processo isso? Qual foi o fato que levou ele a isso? Foi porque o quê? Eu não sei. Ou seja, o juiz pode utilizar este parágrafozinho que eu fiz agora para qualquer ação de consignação em pagamento, sem dizer a folha do PJE ou o ID. O que é o ID, professor? Eu não lembro de processo eletrônico, é onde é a identidade daquele documento. Onde é que está escrito e qual o documento que eu tenho aquilo escrito. Isso gera trabalho para o juiz. Então, é muito mais fácil o juiz fazer o quê? Não mencionar.
E nós temos que mencionar nas nossas petições iniciais e defesas o ataque específico. Por quê? Porque senão eu vou levar o juiz a uma decisão assim. É uma decisão circular que não me diz especificamente quais são os motivos. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão. E o juiz é obrigado a enfrentar todos os argumentos. Quando a gente fala neste inciso para os juízes pulam. Por que eles pulam? Porque eles dizem assim, eu vou parar de trabalhar com esse CPC. Porque se eu for enfrentar artigo a artigo, que o advogado do autor, que o advogado ou advogada do réu vem colocando para minha costa, eu vou parar de trabalhar. Porque vieram 50 preliminares, 50 prejudiciais, eu estou colocando exagero, tá, meus caros e minhas caras? É de propósito, tá? Então, eu tenho 50 argumentos do autor, 50 argumentos do réu. O juiz vai ter que enfrentar 100. Então, eu vou ter que fazer uma sentença de 50 laudas, de 100 laudas, de 200 laudas. Não, não é isso. Não é o tamanho, é o como. Eu posso, em 2, 3 parágrafos, matar com propriedade, com fatos e direito, 10 questões levantadas. Então, é o como você escreve, o como você enfrenta, me entenderam? Tá? Não é a quantidade. Agora, se eu ficar de acordo com Fred Didier, de acordo com Cássio Carpinella, de acordo com Daniel Assunção, aí vai ficar uma loucura, tá? E que isso também tá errado. Eu não posso ficar usando a doutrina e dizendo que isso é fundamento. A doutrina me ajuda, mas o que se quer é o raciocínio do juiz. Por isso que eu coloquei acima. O que é que se quer imprimir no Brasil? Que teoria da decisão não é decidir de acordo com o Fred Didier, decidir de acordo com Daniel Assunção, decidir de acordo com a professora Suzana Henriques Costa. Não, não é isso, para falar um nome maravilhoso feminino, porque a gente não deve falar só autores masculinos, olha o gênero. Então, vejam, nós temos que fundamentar, seremos juízes ou juízas amanhã, vocês serão, vários de vocês, eu tenho certeza, tá? Vão galgar, vão passar, vão ser brilhantes, tenho absoluta certeza disso. A turma é brilhante, tá? É um orgulho estar com vocês, mas vejam, vocês têm que dizer com as palavras de vocês. Vocês não vão ficar utilizando as palavras dos autores. Ah, professora, mas eu queria até, olha, eu queria lhe honrar com um artigo que eu li da senhora. Beleza, vou ficar felicíssima, felizona, tá? Coloca lá, mas coloquem com as palavras de vocês, aí puxa uma nota de rodapé ou coloca entre parênteses, de acordo com Gisele Góes, revista tal, página tal, ponto. Olhem, vai ser uma honra. Mas vocês têm que usar as palavras de vocês. Por isso é que é teoria da argumentação. Continuando. Não posso, como juiz ou juíza, me limitar a invocar precedentes. Olhem, é por isso que eu estou falando devagar. Olhem o que o Brasil fez uma imersão. Olhem para onde nós caminhamos. Nós caminhamos para o sistema de common law e adotamos a teoria precedentalista. Em processo 2, a gente começa e a gente continua nos outros processos, tá? Com esta teoria dos precedentes. É importantíssimo dizer isso para vocês. Então, vamos continuar. O que é o precedente? O Brasil resolveu adotar a teoria dos precedentes. Qual é o nome? A palavra precede aquilo que vem antes. Então, o processo de vocês pode desencadear a formação de um precedente. O que é um precedente? Aquele que vai servir de base, aquele caso, para os casos futuros, para os outros casos adiante. Bom dia, Raquel. Então, ele vai servir de paradigma, eu vou ter um olhar diferenciado, vou olhar para trás para aquele caso e ele vai me dar base. Isso é para a gente buscar no Brasil
Dentro dessa teoria da argumentação, os princípios ou os valores da isonomia, da igualdade e da segurança jurídica. Para que os processos iguais de Maria Luísa, Carlos, Luísa, Dudu, Samanta, Canandra, Mateus, Raquel, eles sejam julgados, se eles são idênticos, se eu tenho a teoria da identidade, que eles sejam julgados do mesmo modo, que eles tenham a mesma decidendi, que eles tenham as mesmas razões de decidir. Eles não são idênticos? Eu não tenho a teoria da identidade? Por que eles são julgados de modo diferente? Então, eu tenho que ter a isonomia e a segurança jurídica. Então, o precedente tem essa função. E ele vai ser formado em um dos processos no judiciário. E depois ele vai ser um farol, um grande farol, que vai servir para iluminar todos os outros processos. Entendido? Se eu não fundamentar bem, eu vou ter um precedente ruim. Se eu não tiver razões de decidir as mais variadas possíveis, eu vou ter um precedente equivocado, eu vou ter um precedente lacunoso, eu vou ter um precedente complicado para o Brasil. Então, é por isso que a gente tem que ter muito bem, olhem aqui o que disse o legislador, vou até negritar. Eu tenho que identificar quais são os fundamentos determinantes, qual é a base de argumentação ali. Tudo bem? Continuando. O juiz é obrigado agora, ele tem um dever. Qual é o dever dele por esse inciso 6? Ele tem o dever de uniformização de jurisprudência. Então, ele tem que dizer os precedentes. Por quê? Ele não pode fugir. Então, ele está no lugar errado e na hora errada. Ele não tem que ser juiz. Se eu não quero ficar presa aos enunciados de súmula, aos precedentes, eu estou no lugar errado. Eu vou advogar, eu vou ser Ministério Público, eu vou ser defensora pública. Por quê? Porque se eu quero criar, se eu quero derrubar um precedente, se eu quero estabelecer um novo modelo para esse país, quebrando uma súmula para ela ser cancelada, mudando a cara de um precedente, a criatividade está nas mãos, primordialmente, dos advogados e das advogadas. Não é do MP, não é da Defensoria Pública, é de quem? Do advogado e da advogada. Mas, professora, quando o Ministério Público é parte, ele também não é um advogado da sociedade? Sim, mas nem todas as situações nós somos parte. Muitas vezes nós somos só o quê? Fiscais da ordem jurídica. E como fiscais da ordem jurídica, nós não temos esse poder. Nós não vamos conseguir fazer verão, nós não vamos conseguir avançar como deveríamos. Então, o que eu quero dizer para vocês que este dever de uniformização de jurisprudência, o juiz tem que seguir cartilha. Cartilha de quem, professora? Do Supremo Tribunal Federal, que hierarquicamente ele está vinculado, do Superior Tribunal de Justiça. Como eu vou saber isso, professora? Eu vou fazer concurso para juiz amanhã. A quem eu devo obediência? Você deve obediência ao seu tribunal. Você é juiz de primeira instância. Eu não suporto aquela expressão juiz de piso, que a gente vai pisar. Não. Juiz de piso, que usam direto, os advogados usam direto nas sustentações orais, é para dizer aquele juiz que foi o primeiro que teve o contato com o processo. É o chamado juiz de primeira instância. Eu não quero falar juiz de piso, porque eu acho que, tudo bem, eu entendo o que é que os advogados querem dizer, mas eu acho um tom, às vezes, pejorativo. Mas é uma opinião pessoal que vocês podem não levar em consideração, dizer, professora, não tem nada a ver, eu não estou querendo diminuir o juiz. Eu quero dizer juiz de piso, como a senhora está explicando, que é o juiz que foi aquele que teve o primeiro contato com a causa. Tudo bem, não tem problema. Isso é só uma questão de estilo. O juiz de piso, tal do juiz de piso, né, que é o juízo de primeira instância, ele tem que obedecer às normas do seu tribunal, porque hierarquicamente ele está vinculado aqui aos desembargadores. Os desembargadores podem proferir uma súmula,
E aí eu, juíza lá de Tartarugalzinho, eu adoro dizer assim, município, que eu achei de fofo, então eu, juíza lá de Tartarugalzinho, ou juíza de placas, eu vou dizer diferente? Não, eu devo obediência aos meus desembargadores do meu tribunal. Só os desembargadores do tribunal ao qual eu estou vinculada? Não. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e se eu for juíza do trabalho, eu ainda tenho um tribunal superior. Qual é? Vamos relembrar, aula de organização judiciária, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Então, veja, eu estou vinculada às decisões dos tribunais superiores. Quando é que eu posso fugir de um precedente do Supremo Tribunal Federal? De uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal ou de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, quando eu identificar aquele caso com razões de decidir distintas. Por isso que se fala em, vamos estrangeirar aqui o termo, em eita, não quer sair. Distinguishing. O que é o distinguishing? Agora vocês podem falar bonito com os colegas, tá? Acho que vou chegar ali no supermercado e dizer assim, por favor, moço, eu gostaria de um novo iogurte, porque eu estou fazendo um distinguishing aqui no supermercado. Então, porque eu tenho uma distinção. Eu vou dizer que, naquele caso, não se aplica. Mas aí eu tenho que dizer os motivos. Mas aí eu tenho que dizer as razões de decidir. Mas aí eu tenho que ofertar questões de fato e de direito que fujam aquele precedente. Aí eu estou amparada, como juiz ou juiz, a fugir daquele precedente, ou daquela súmula, seja lá o que for. Por que eu coloquei no parágrafo 2º isso? Porque aí eu vou ler para vocês que ele é emblemático. No caso de colisão, o legislador não usou à toa, tá, esse termo. Eu até escrevi um artigo com o professor Arthur Laércio, do CESUPA, que é meu orientando de doutorado, que eu tenho maior orgulho e honra de estar com ele, que eu digo que ele já é doutor de fato, né? Ele é extremamente competente, qualificado, e nós escrevemos, eu e o professor Arthur, que esses termos do artigo 489 e dos artigos, especificamente aqui o dever de uniformização de jurisprudência, é o artigo 926. E quando falei para vocês na hierarquia no judiciário, a quem vocês devem obediência, é o artigo 927 do CPC, que está para o nosso estudo de recurso, mas eu já estou aqui começando com gotas, com pitadas de um universo maior. E queria dizer para vocês, o legislador não colocou palavras à toa. Essa palavrinha aqui que eu negritei, colisão, é porque ele está adotando, eu não falei ainda há pouco, a teoria da argumentação, e que autor é? Agora, aqui é o que eu e o Arthur chegamos à conclusão. Eu não sei se quem escreveu o código, eu particularmente, não acredito, que tenha feito assim, vou usar esse artigo, não. Levou alguma inspiração, mas resolveu colocar para ficar bem técnico, que quem fala em colisão é o professor Robert Alex, da Alemanha, com a teoria da argumentação jurídica. Professora, eu vou ter que ler esse livro. Não necessariamente. É por isso que eu digo, isso é muito intuitivo. Isso é muito vindo que nem um turbilhão para vocês. Então, isso não é obrigatório, tá? O que eu tenho é que fazer raciocínios. Claro, se vocês depois puderem ler, hoje é a base de vários cursos de mestrado, doutorado, eu adoto com os meus alunos, já estudei muito pelo professor Alex, ainda estudo,
Ele tem artigos maravilhosos, inclusive ele tem um livro mundialmente reconhecido, que é o Teoria dos Direitos Fundamentais. Professora, estão vertidos para o português? Sim, nós já temos excelente tradução no Brasil, tá? Vão jogar no Google e mundo afora vão ler a respeito do professor Alex. No caso de colisão entre normas, por que ele usou a palavra colisão e não conflito? Porque a teoria alemã. Ah, professora, então eu posso entender aí que colisão é sinônimo de conflito. É, mas por que que o legislador, repito, quis usar a palavra colisão? Porque ele quis enunciar a teoria da argumentação jurídica. O juiz deve justificar o objeto, o que é objeto, o conteúdo, a demanda, vamos ver tempo técnico, pedidos e causa de pedir, e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Ele está adotando o princípio da proporcionalidade, que está no CPC do Brasil, no artigo 8º. Então, o Brasil fez uma imersão na teoria da argumentação jurídica, não sei se propositadamente ou não, ou intuitivamente, como eu digo para vocês, dentro de um experimentalismo, tá? Fez a incursão no aspecto da proporcionalidade e adotou a palavra colisão em função do professor Alex. Por que não conflito? Porque conflito é entre regras, colisão é entre princípios. Vou dizer para vocês um exemplo dentro da perspectiva tanto do professor, vou escrever o nome do outro professor, que é de Harvard, o professor Ronald. Já devem até ter ouvido falar, se foram alunos do professor Breno, do professor Maués, tá? Já ouviram falar do professor Luiz Alberto Rocha, já ouviram falar nesses dois autores, acredito eu, e em outros professores, claro, da própria UFPA. E, enfim, lives, webinar, são dois autores muito festejados, muito renomados, extremamente respeitados, tá? O professor Saulo, eita, não poderia esquecer o querido professor Saulo. O professor Saulo, inclusive, coordenou, tá, da faculdade um livro com vários artigos estudando a teoria do professor Ronald Dworkin, que ele tem um trabalho belíssimo sobre o que é a teoria da integridade, tá, para o sistema jurídico, tá? Então é apaixonante o tema. Enfim, tem várias teias. Mas voltando a gente aqui, o professor Ronald Dworkin, ele fez como se fosse um degrau. Quando eu expliquei para vocês lá atrás na teoria geral do processo, eu falei de norma princípio, eu vou colocar aqui entre parênteses, de norma princípio. Acho que eu espero que vocês lembrem. Acho que se eu tivesse presencialmente, eu estava, haha, deixa eu olhar a cara de cada um. Então, a norma princípio é a norma regra. E o que foi que a Gisele lá atrás, que não é um passado tão remoto, disse para vocês? Que o princípio embasa a regra. Então, a regra, ela é fechadinha. A regra, eu não tenho muito o que interpretar, eu pego e carimbo como juiz. O princípio é que é amplo. E ele, um princípio, às vezes, embasa quantas regras? Milhares, milhões. Então, vamos lá. O que é devido processo legal? Um mundo. É uma norma princípio. Embasa, por exemplo, que norma regra? Você dizer que o prazo da contestação tem 15 dias é uma regra. Ela é fechada. Qual é o princípio que embasa a norma regra? É o princípio do devido processo legal. Eu não poderia ter um país que se diz democrático, que se diz dentro de um perfil de direito, cada um, mãe Joana, né? Mãe Joana, pai João, brincadeira aqui por causa do João, mas o adeus dará, né? O que quer fazer. Então, cada um tem prazo de contestação. Ah, hoje eu quero contestar em 8 dias. Ah, hoje eu quero contestar em 10. Hoje eu quero contestar em 7. Ah, olha, eu adoro o número 10. Eu acho ele lindo. Ah, não, eu odeio. Eu acho lindo o número 11. Não dá? Então, qual é a norma regra? O prazo da contestação, regra geral, 15 dias. É uma regra fechada.
estática. Qual é o princípio que embasa ela? O devido processo legal. Entendido? Então, isso tudo para dizer para vocês, quando eu tenho um conflito entre regras, como é que eu resolvo? Eu tenho duas regras e elas atritam no sistema de direito brasileiro, tá? O sistema jurídico nacional. Como é que eu resolvo? Com deal working. Eu excluo uma delas. Eu vou dizer que só uma é válida, só uma é legal, a outra é ilegal, a outra é inválida. E quando eu tenho entre princípios, eu devo chamar conflito ou colisão. Aí veio o professor Alex e disse, eu não vou chamar conflito, eu vou chamar colisão. Por que colisão? Porque colisão não quer dizer que o princípio seja inválido. Eu vou dizer que naquele caso concreto, para aqueles direitos sociais, para aqueles direitos fundamentais, eu vou utilizar aquele princípio e não o outro, mas ele continua em vigor, ele continua correto, ele continua válido para o sistema. E vou dar um exemplo. Entre a colisão de princípios, entre a minha intimidade, lá o nosso assunto de provas, e o princípio da publicidade, que é para amparar todos, qual é o que vai prevalecer? Aí como que vocês vão me responder? Depende do caso concreto. Vocês vão me responder assim. É esse que é o papel da proporcionalidade. Como é que eu vou raciocinar no caso concreto? Eu vou aplicar a intimidade, dependendo do caso concreto. Eu vou aplicar a publicidade, dependendo do caso concreto. Qual vai ser o perfil para aplicar a proporcionalidade? Eu vou dizer, quando aquela situação é necessária, é adequada e a lei do custo-benefício. Professora, por que a senhora está escrevendo esses três nomes? Vamos relembrar, são os critérios da proporcionalidade. Relembraram? Então, quando eu fizer esse raciocínio argumentativo, aí eu vou optar, eu vou escolher qual vai ser o mais adequado princípio, porque houve uma colisão entre princípios. Entendido agora? Esse raciocínio, o juiz não precisa escrever na sentença. Esse raciocínio, ele é extraído do caso concreto. Então, a cada caso concreto, eu posso ter um padrão de proporcionalidade. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Perceberam o mundo que é este artigo 489? Ele, além de colocar hoje os elementos da sentença, vocês têm relatório, fundamentos e dispositivo, ele nos parágrafos traduz um pouquinho, uma gota de um oceano da teoria da argumentação. Qual é o grande problema no Brasil? Como é que são as decisões via de regra? Tautológicas. O que é a tautologia? É o rodar em círculo. E eu não estou explicando os motivos e as questões de fato e de direito. Querem uma decisão tautológica, uma decisão interlocutória? Defiro a liminar porque presentes os requisitos legais. É tautológica. Ela não está me explicando nada. Defiro porque presentes os requisitos. Que requisitos? Hein, doutor, doutora? Por que o senhor pensou assim? Quais foram as razões de fato? Quais foram as razões de direito? Esta decisão é omissa. Esta decisão está com lacunas. Esta decisão eu tenho que embargar de declaração. Vocês vão estudar, é o recurso de embargos de declaração, porque esta decisão, ela está contrariando a clareza, o sentido expresso que toda decisão tem que ter. E ela não está observando este princípio
entre pedido e sentença. Nas provas de concurso público, não colocam este nome, princípio da congruência, colocam o nome da adstrição. Colocam assim, de acordo com o princípio da adstrição, aí vai ficar, vixe, eu nunca ouvi falar nesse nome. O princípio da aquele que está adstrito, aquele que está vinculado, aquele que está seguro com aquilo, ou seja, seguro aqui, a petição inicial, a contestação. O juiz não pode decidir, olhem lá, além do que foi pedido, senão a decisão dele é o quê? Ultra petita, ela está acima do pedido, ela decidiu mais, ele não pode. Se eu pedir 50 mil reais, o juiz só pode decidir até quanto? 50 mil reais. Se eu pedir dano moral, o juiz só pode apreciar dano moral. Ele não pode decidir fora do pedido. O julgamento não pode ser extra petita. E, por último, o julgamento não pode ser omisso, abaixo do pedido, infra petita. Todos esses 3 vícios que eu acabei de falar, que são vícios que geram a nulidade, a invalidade, o sentido de deslegitimar, de retirar a qualificação daquele julgado, todos esses 3 vícios, eles ofendem o princípio da adstrição, que o juiz está vinculado ao que foi posto naquela situação. E vão ser passíveis do recurso de embargos de declaração. Tudo bem? Continuando mais um pouquinho. Quando é que o juiz deve prolatar? Olhem o termo técnico. A gente diz, o juiz prolatou a sentença. O juiz proferiu a sentença. Ou ele profere na própria audiência, e isso é dificílimo. Vocês vão encontrar raramente um juiz que prolate na própria audiência. Tem que ser um juiz que ele esteja muito senhor já do processo, que ele esteja entendendo já muito bem o processo, tá? E via de regra, é após a audiência, se os debates nela ocorrerem, o prazo é de 30 dias. Professora, eu estou com dúvida. Este prazo é um prazo que pode ser dilatado ou não? Claro que pode ser dilatado, isso é um prazo dilatório, mas hoje, com as metas do Conselho Nacional de Justiça, com um rigor maior de fiscalização, os juízes têm que motivar por que não estão cumprindo o prazo. Só que isso a gente observa hoje que estruturalmente ainda é muito difícil, porque um juiz, coitado, que tenha lá 10 mil processos, 5 mil processos, e com 1, 2 servidores, é muito difícil ele conseguir cumprir este prazo de 30 dias. Mas após os memoriais, se tiver memoriais, se tiver razões finais escritas, que a gente já viu o que é, o juiz pode designar o dia e a data, como geralmente faz na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, a gente, na audiência de instrução, o juiz diz qual é o dia que ele vai proferir a decisão. Por fim, publicação e intimação da sentença. Por que isso é importantíssimo? Para poder contar o prazo de recursos. A publicação hoje é no diário eletrônico, tá? Mas ela pode ser publicada em audiência ou dentro do cartório antes. O que é publicar? É tornar público. Vejam que existem 2 publicidades. A publicidade interpartes, que é a da audiência ou no cartório, e a publicidade para fora do processo, que é a do mundo da vida, que é no diário. Aí esta publicidade é erga omnes, ou seja, perante todos, contra todos. Se eu sou um terceiro que não está no processo, a contagem do prazo do recurso para mim é a publicidade do diário, porque eu não sei daquele processo.
Se eu sou parte e se o juiz publica na audiência ou no cartório, aí o prazo conta dali, porque aí eu já estou o quê? Devidamente intimada. Então, se o juiz faz uma audiência hoje, e é um juiz extraordinariamente diferenciado, ele prolata a sentença em audiência, eu já estou intimada com a cara do juiz. Se for online, professora, com a audiência telepresencial, online eu já estou intimada, porque o meu advogado já está lá comigo, já tem capacidade para receber a intimação. Se eu não estiver online, se a sentença for publicada fora daquele momento, aí ele é obrigado a dar ciência, que é pelo diário. Por que, professora, tem aqui a intimação pessoal? Explico abaixo. Para quem é que recebe a intimação pessoal? Ministério Público, Defensor Público e a Fazenda Pública. Entendidas as entidades políticas, União, Estado, Município e DF, e as entidades administrativas, autarquias e fundações públicas, que são as pessoas jurídicas de direito público. Tudo bem? Então, só quem tem a prerrogativa, isto daqui, quando haverá a prerrogativa da intimação pessoal, quando houver lei dispondo a respeito. Quem é que tem lei amparando? Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública. A alteração da sentença pelo próprio juiz. O juiz, quando prolata a sentença, ele acabou uma fase do processo. Ele não pode mudar. Tá? Não pode. Ele não tem condições de mudar, porque acabou ali o mistério dele, acabou ali a obrigação dele. Então, uma vez publicada, o juiz pode alterar a sentença excepcionalmente. Isso é exceção de exceção. Ele pode voltar aquele processo e aquela sentença para quê? Só para corrigir erros materiais. Ou quando ele for atacado por meio do recurso de embargos de declaração. Então, o artigo 494, eu já vou responder, Beli, sua pergunta. O artigo 494, ele diz especificamente que, publicada a sentença, o juiz não pode mudar a sentença. Ele só pode voltar aquele processo por duas situações, quando tiverem inexatidões materiais. Ah, o nome ficou Antoinette, não é Antoinette, é Antônio. Houve um erro de digitação. Ah, ele indicou o número 205 do processo, não é, o número era 207. Ele escreveu lá, digitou errado. Ah, mas professor, isso é um erro bobo, mas o juiz ajeita. Por que vai deixar o erro se ele viu? Tá? Se tiver um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia-cola errado, ele vai lá e diz, em tempo, leia-se, onde se lê isso, leia-se, aí ele ajeita, ele faz uma correção. Quando ele soma errado, quando é questão de cálculo, quando o final, quando ele diz assim, pelo exposto, julgo procedente, mas todo o raciocínio dele era por improcedente. O que é que aconteceu? Quando ele foi digitar no computador, ele digitou errado. Ele digitou procedente e era improcedente. Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Em tempo, onde se lê Antônio Pereira, leia-se Antônio dos Santos. Tá? Até quando o juiz pode fazer isso? Depois de publicada a sentença, até quando não houver recurso. Entendido? Porque quando há recurso, aí eu já não posso, aí ele já vai ter que fazer isso em recurso. E seria possível ele ajeitar, se ele vê que ele errou ultra, extra ou infra petita, isso não é caso de erro material, por isso que eu fiz diferente aqui no esquema para vocês. Quando é ultra, extra, petita, é um erro que está aqui acima. Ele tem que ser provocado por o quê? Embargos de declaração. Tudo bem? Por isso que tem o inciso 2, embargos de declaração. Tá?
Pergunta da Bélia, e eu vou aqui para não continuar, e ela fez uma pergunta, o que é intimação pessoal? Lembram que lá no processo 1, eu falei, na aula de intimação, que existe a intimação por diário, e existe a intimação pessoal, que é para o Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública. O que é a intimação pessoal hoje no processo eletrônico? Os autos vão para a caixa da Secretaria do Ministério Público. Vocês, como advogados, o processo não vai para o escritório de vocês, para o computador de vocês. Vocês vão ter acesso a ele entrando com o token, a certificação eletrônica, e estando habilitados. No nosso caso, ele vai ao Ministério Público, nós somos intimados pessoalmente, existe um ato do juiz para mandar para a nossa caixa, quando é processo eletrônico, o processo. Entendido? Então, é uma prerrogativa a mais. Como é quando o processo ainda é físico, porque vocês ainda vão lidar, acreditem, com processos em papel, porque lembrem-se dos interiores, podem não ver mais nas capitais, que praticamente quase toda a justiça nas capitais já está digitalizando tudo, mas na Justiça do Trabalho já está 100%, mas ainda tem alguns processos físicos antigos. Então, vocês ainda vão pegar em papel, como é a intimação pessoal. O processo em papel vai para o Ministério Público, entenderam? Então, a gente recebe pelo oficial de justiça o processo físico. Entendido, Beli? Tudo bem? Continuando, só um finalzinho para a gente passar para as sentenças que eu separei para vocês, tá? Eu quero falar o seguinte, neste artigo 331, eu passei muito rapidamente por ele no processo 1, e agora eu volto com calma no processo 2. O que ele diz para a gente? É um caso de extinção do processo abruptamente. O que é o abruptamente? É assim, direto, sem réu. Então, aqui é o seguinte caso. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz 5 dias retratar-se. Vamos lá, porque tem vários elementos que vocês não conhecem ainda, ou se conhecem, já viram no estágio. O que é o indeferimento da petição inicial? Esse nós já estudamos. É quando eu ingresso, eu, autora, com a petição inicial, o juiz lê a minha petição inicial, vê que ela está com vícios de forma, vícios que me impedem que ela seja analisada para depois, para desenvolver o processo. Então, o juiz determina o quê? A emenda. O juiz diz, advogado, advogada, emenda a tua petição inicial, corrige ela em 15 dias. Eu não corrijo. O que é que o juiz faz? Está aqui a resposta. Qual é a consequência? Indefere. Ele citou o réu. Até então, eu falei nesse meu exemplo que tem réu. Falei ou não? Não. Não tem réu. O réu não foi citado. Então, este processo ainda é só entre quem? Autor e juiz. Repito, autor ou autora entrou com a petição inicial, juiz devolveu para ela. Determinou o quê? Emenda. Ajeita. A parte não emendou. Ou emendou sem cumprir as determinações como deveria. O que é que o juiz faz? Indefiro a petição inicial, porque não foi feita devidamente a emenda. Ela constitui uma petição inicial inepta, que não está apta. O que é inepta? Inépcia, que não está apta, que eu não posso passar para frente. Então, ele indeferiu. Teve réu? Não. O autor pode apelar, porque o juiz pode ter errado. Da sentença cabe que recurso? Apelação. Faculta ao juiz voltar ao processo. Por isso que eu coloquei aí no esquema, porque é um caso que o juiz pode voltar ao processo. Para fazer o quê? Se retratar. Quando o juiz lê a apelação do autor, diz,
o tribunal vai me canetar, vai ficar feio para minha cara. Então, ele pode se retratar antes que o recurso seja apreciado pelo tribunal. O que é retratar-se? Voltar atrás. O que é o efeito retratativo? Vamos colocar aqui, efeito retratativo. É o efeito de se corrigir, de se autocorrigir. Nesse caso, eu não tive réu. O que é que diz o artigo 332? Nas causas que dispense a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Interposta a apelação, o juiz pode retratar-se em 5 dias. O que são, então, os artigos 331 e 332? Vou escrever aqui em cima para ficar mais claro. Hipóteses de processo com uma relação apenas entre autor e juiz, sem réu preliminarmente. E são que hipóteses? Do 331, o indeferimento da petição inicial é um caso de quê? Artigo 485, de extinção do processo sem resolver o mérito. Eu errei na forma. E aí o juiz prolata a sentença de extinção do processo sem resolver o mérito, indeferindo a petição inicial. O 332, quando disse a palavra improcedente, julgamento liminar, ou seja, sem réu de improcedência, é mérito. Então, é o artigo 487, já não é o 485. São 2 hipóteses de relação apenas entre autor e juiz. Autor vai ao juiz, juiz determina que eu ajeite, eu não ajeito. Acabou o processo. Autor apela para o tribunal, juiz vê o erro dele, se retrata. Acaba o processo ali, naquele problema, e continua. Aí é que vem a citação do réu. Situação 2. Eu entro com a petição inicial. O juiz diz assim, tu não tens direito, já é no mérito, porque isso daqui já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso daqui já tem um precedente contra você. E por isonomia, eu tenho que dizer que você não tem direito. Para que vai citar o réu? Se já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, se já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se já foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, se for demanda trabalhista, e já não tem mais jeito. Eu não posso brigar já contra o precedente. Para eu brigar contra o precedente, eu tenho que argumentar de modo diferente, mas eu não argumentei. Eu pedi e o precedente não me dá razão. Então, o julgamento vai ser no mérito já contra a pessoa. Isso daqui é o quê? Por causa do tempo do processo, para a razoável duração do processo. Então, olhem lá. Vocês são advogados de pessoas que estão tendo problemas com a Oi, a TIM, a Claro no celular. É por causa lá de um plano de 100 minutos que foi colocado no mercado. Vocês entram com as ações. O juiz decide o cliente de vocês. Essa demanda bate lá no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decide de modo reiterado e cria o precedente. Todos os casos do plano de 100 minutos não têm direito adquirido o consumidor. Ponto. Aí amanhã, depois desse precedente do Superior Tribunal de Justiça, vocês entram com 1000 processos, se vocês já sabem que vão perder, se já tem o precedente do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que fez o legislador nessa hipótese, o processo não se desenvolve mais, o juiz já julga extinto no mérito
com base no precedente do STJ. Mas eu pergunto, o juiz é humano ou é robô? Pode ou não errar? Pode. Por isso que tem. Interposta a apelação, o juiz pode se retratar se ele errou. Tudo bem? Vou ver aqui o chat, perguntas. Nenhuma. Vamos adiante. Vou colocar para vocês agora, vou fechar a sentença, acabamos o assunto sentença, e vou colocar para vocês uma sentença, para vocês sentirem o que é uma sentença. Vou já compartilhar com vocês uma sentença. Vou apresentar a sentença. A sentença eu peguei aleatoriamente. É uma sentença do Piauí, tá? Estão vendo a sentença? Sim ou não? Sim. Tá ótimo. Vou só aumentar ela um pouquinho para ficar melhor para a visão de vocês. Vou dar um zoomzinho nela, ficar bonitinha. Pronto, bem legal. Olhem lá. Brasão, via de regra agora não é colorido, porque isso toma muito espaço nos discos dos tribunais PJE, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Vara Única da Comarca de Arraial. Recomendo que vocês façam isso em prova. Isso demonstra todo um trabalho de sentença para vocês serem juízes. Aí vem aqui sempre do lado esquerdo o número do processo, os processos por numeração única do CNJ. Eles têm que ter essa numeração. Professora, me explique, que eu não estou entendendo aqui essa numeração. Vou explicar. Aqui é o número que ele ganhou no sistema, com a digitação, porque aí ele vai poder rodar esse número várias vezes, tá? Não vai esgotar a numeração. Este daqui é o ano, este daqui é o processo no local do estado, a região é a 8ª, que é do Piauí, este daqui é, aliás, perdão, este daqui que é do 8ª, 18, que é da região do Piauí, e esta daqui é a vara, tá? Qual é a ação? E digo uma coisa para vocês, não devemos mais escrever aqui ação ordinária, isso daqui é um processo mais antigo, que ficou com esse nome, não se escreve mais, só ia colocar aqui ação de cobrança. O juiz resolveu escrever requerente, mas poderia ser autor, requerido, poderia ser réu, tá? Sentença. Sempre começa vistos. Vistos é que ele chegou até aquele momento e ele viu tudo aquilo, vistos. Aqui começa o relatório, olha, e termina aqui. Vamos ler. O Banco Nordeste, qualificado a folha 2, propôs a presente ação de cobrança em desfavor de fulana de tal, igualmente identificada, aqui não é identificado, em síntese, que é credor da parte requerida no valor de R$19 mil, decorrente de um contrato de composição e confissão de dívida. Explicou a demanda. Ou seja, eu estou dizendo qual é o pedido principal, eu estou dizendo a decorrência da demanda, o que é que ele quer ao final, que é conseguir, dentro da causa de pedir, as questões de fato e de direito. Foi um contrato particular de composição e confissão de dívida. Então, eu já tenho aí a identificação da demanda. Mas o que é que aconteceu? Qual foi a historinha do processo? Com a exordial, ou seja, a petição inicial, foram juntados subestabelecimento, procuração e documentos. Citada, a parte apresentou contestação, ou seja, ela não foi revel, ela se defendeu a tais folhas, e alegou o quê? O que é que ela se defendeu? Está aqui o que ela se defendeu. Preliminarmente, a prescrição da dívida. Está certo ou está errado aqui, preliminarmente? Prescrição é prejudicial ou é preliminar? Vamos lá? É preliminar ou é prejudicial? É prejudicial. Olha o erro aqui.
ela não é preliminar. E no mérito, a exorbitância do valor cobrado e no final pediu a improcedência da demanda. Então, aqui deveria ser alega prejudicialmente a prescrição da dívida, que é um fator obstaculizador do mérito, é um mérito indireto. Diz assim, houve a dívida, mas por que ele não pode me cobrar? Porque já está prescrita. Entenderam o raciocínio? Por isso que é uma prejudicial e não uma preliminar. Mas é por isso que eu disse para vocês que muita gente nomina como preliminar. Mas o Código de Processo Civil colocou como preliminar ou como mérito? Colocou como mérito. Prescrição está em que artigo? 487 do CPC. Réplica às folhas, ou seja, o autor falou sobre o requerimento. Agora que eu me toquei, que é por isso, como está gerando valor e pode ser executado, esse juiz preferiu não colocar autor e réu, colocou requerente e requerido. Continuando. Citada a parte requerida apresentou contestação em que alegou prejudicialmente a prescrição e no mérito a exorbitância. Teve a réplica, devidamente instruídos, vieram os autos conclusos, é o breve relatório. Esse processo teve audiência? Não. Decido. Decido é o quê? Começou a fundamentação. Até aqui, tô indo, tá? Não, mais. Fundamentação. Até aqui. Quando começa esse em face do exposto, é o dispositivo, fecho ou final da sentença. Mas vamos voltar, tá? Vamos para a fundamentação. Tratando-se de pessoa na acepção do termo, defiro a gratuidade da justiça e diz qual é o artigo do CPC. O feito comporta julgamento antecipado da lide, de acordo com o novo processo civil, porque a questão, embora de fato e de direito, não precisa de maiores provas, então ele decidiu antecipadamente, por isso que não teve o quê? Audiência. Antes de entrar no mérito propriamente dito, verifico que se trata de uma relação como de consumo e tem que ser protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Cuidam os autos de uma ação de cobrança do Banco Nordeste contra a senhora Maria Bueno, que está vinculada a um contrato de composição e confissão de dívida, ou seja, a dona Maria Bueno tem uma conta lá e ela ficou com um débito lá e uma dívida. E o banco requerente entrou com que ação? De cobrança contra a senhora Maria Bueno. Vamos lá, como o juiz decidiu. Na inicial, o banco detalhou a origem do débito, disse o valor, olha só, ele fez petição inicial o quê? Líquida. A requerida, a senhora Maria Bueno, contestou, alegou a prescrição. Por quê? Porque a demanda é em março de 2012 e a dívida data de quando? 2005. O banco tinha quantos anos para cobrar? 5 anos. Prescrição, de acordo com o Código Civil. Releva assinalar que a pretensão da cobrança foi fundada em um contrato. Tá? Aí o juiz está explicando já a questão, que o termo da contagem é a data do vencimento do contrato, que é uma cláusula resolutiva expressa, é direito civil. No caso concreto, as partes firmaram o contrato em 20 de julho de 2005. O feito foi ajuizado em 2 de março de 2012. Verifica-se que o prazo prescricional já haver-se-ia implementado sem nenhuma causa interruptiva. Verifico nesse ínterim que o ponto controvertido no que tange à prescrição gira em torno de confissão. Mas só que a dívida foi o quê? Renegociada. Olha ele indo ao fato, questões de fato, nas folhas 13, porque a dona Maria procurou o banco. E nos termos da questão de direito, Código Civil, artigo 202, inciso 6º, interrompeu ou não a prescrição? Interrompeu,
Por todo exposto, ele afastou a alegação de prescrição. E passo a analisar o mérito de direito, o mérito propriamente dito. O instrumento do contrato, a requerida não demonstrou desconhecimento do débito, tá? No caso em análise, o autor juntou a documentação que comprova o seu direito. Dessa forma, resta patente a insubsistência das alegações da ré e comprovou o quê? Que ela descumpriu o contrato. Ou seja, tem razão quem? O banco. Qual é a finalização da decisão? Em face do exposto, tem gente que escreve pelo exposto, em face do exposto, expositis, tem gente que escreve em latim, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgo procedente a demanda, ou seja, foi no mérito, para o exato fim de condenar a requerida Maília Bueno a pagar ao autor a quantia de R$19 mil, sempre tem que vir quando tiver valor por extenso, desde a petição inicial vocês têm que escrever assim, com correção monetária, por causa do Código Civil, calculada nos índices corretos de correção monetária, acrescida dos juros de mora, porque teve atraso, que é mora, atraso no pagamento da dívida, com base no Código Civil e Código Tributário, e olhem como esse juiz é muito estudioso e antenado, e com base no enunciado 20 da Jornada de Direito Civil, já dizendo como conta a mora no caso dos juros. Condenou ao final a parte demandada ao pagamento de quê? Para a sobrevivência dos advogados e advogadas, vocês amanhã, os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Publique-se e registre-se em times. Por que que aqui não fala em custas? Porque ela foi beneficiária da justiça gratuita no início da sentença, bem aqui. Tratando-se de pessoa pobre no sentido da acepção deferida à gratuidade da justiça. Então, ao final, publique-se para intimação de todo mundo, para conhecimento do teor do julgado devidamente registrado. Cidade da competência do juiz, estado, data, nome do juiz, juiz de direito. Aqui vocês não estão vendo, mais as decisões agora no processo judicial eletrônico, tem aqui embaixo ou aqui ao lado, geralmente aqui ao lado, tá? Certificada eletronicamente, assinatura eletrônica por causa do token, o certificado digital. Lembram que eu sempre mostro para vocês aquele tokenzinho? Ó, tô mostrando aqui, na fotinha. Tá? Que é a nossa assinatura eletrônica. Entenderam a sentença? Então, muito claro, olhem lá, depois do vistos, relatório, aí ele coloca o breve relatório descido, a fundamentação, as questões de fato e de direito, essa decisão, ela tem todas as questões de fato e de direito, e até aqui a fundamentação, e aqui o dispositivo ou fecho da sentença. Uma decisão perfeita, que vocês vão elaborar depois uma sentença para a gente, tá? Continuando, posso mostrar rapidamente outra sentença para a gente acabar a nossa aula. Eu acho que eu estou começando a querer, não vou nem falar no quê, que é uma gripezinha, tá? Que a gente já tem até medo. Vamos lá. Vou apresentar aos senhores e às senhoritas. É muito legal essa outra que ela já está com assinatura eletrônica. Essa eu também consegui. Estão vendo, amores? Ainda está apresentando. Dá Já? pra ver, professora.
Tá ótimo. Olhem lá, essa é de São Paulo, da comarca de Atibaia, uma delícia, Atibaias, prainha, ô, saudade. Então, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Atibaia, Foro de Atibaia, Quarta Vara Cível, Rua Napoleão, tal, tal, tal. Sentença. Processo, classe, aqui, olhem o cuidado na internet, para proteção da intimidade das pessoas, não tenho acesso aos nomes. Conclusão. Aos 26 de setembro de 2017, faço estes autos conclusos ao Dr. José Augusto Marzagão, meritíssimo juiz de direito titular da Quarta Vara Cível de Atibaia. Eu, Ana Cláudia, assistente judiciária, digitei e subscrevi, ou seja, ela encaminhou. E ela encaminhou digitalmente, porque vejam o que eu falei aqui do lado, olha aqui do lado, a assinatura digital do juiz, este documento é cópia original, assinado digitalmente por José Augusto Marzagão. Olha a assinatura dele eletrônica aqui, tá? Aí, olhem lá, vistos. Vamos lá, o relatório. Vou colocar mais aqui direitinho para vocês. Começou aqui, relatório, essa parte é relatório. Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por fulano de tal em face de fulano de tal, alegando em apertada síntese que foi ofendido e ameaçado pelo réu por meio de uma ligação telefônica. Olha a dificuldade para provar um dano com ligação telefônica. Requer indenização por danos morais no importe de R$50 mil. Juntou procuração e documentos. Petição foi emendada. Não houve conciliação. Citado réu apresentou contestação, aduzindo que o réu é adversário político do autor, olha a briga política. Asseverou que a ligação foi motivada por um comentário de Facebook, olhem, modernidade, no qual foi citada a família do réu, em especial sua filha. Requer a improcedência junto aos documentos. Teve réplica, esse processo foi integral. Saneador, foram fixados os pontos. Audiência, colhido o depoimento das partes e ouvidas 6 testemunhas. Encerrada a instrução, partes apresentaram memoriais escritos. Olha, tudo que a gente estudou é o relatório. Fundamento e decido. Aí vem a decisão. Aí ele vai falar do Facebook, vai falar das ofensas, vai falar as expressões utilizadas pelo prefeito, é por isso que está protegendo, porque é um cargo público, um cargo político, prefeito. Olhem o que falou, eu não posso repetir. Ai, meu Pai de Cristo. E eu estou ameaçando sim seu, estão lendo aí, pelo amor de Deus. E pode ter certeza que eu vou te pegar você dentro da sua casa, filha da lindeza do lindo. Ok? Por outro lado, tem-se que a gravação foi publicada nas redes sociais, o dano moral é presumido, aí ele passa por direito, olha as questões de fato e de direito. Devido à indenização, a jurisprudência tem evoluído para amenizar os valores excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Tribunal de Justiça, do Colendo. Olha como ele obedece à hierarquia. Pacificou-se no sentido, olha o dever de uniformização de jurisprudência, pacificou-se no sentido de que os critérios para o arbitramento do dano moral devem pautar-se pelo cuidado de não enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de tal modo que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de atos futuros. Por isso, entende-se que o valor de R$8 mil é razoável. Não prospera o valor de 50 mil. Vem o quê? Dispositivo. Diante do exposto, e mais do que dos autos consta, isso daqui é uma expressão que usam muito os juízes e as juízas. Julgo parcialmente procedente para condenar o réu a pagar R$8 mil com atualizações, resolvo o mérito com base no 487, condeno o réu, aqui não tem justiça gratuita, ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. Publique-se, intime-se, PI, poderia ser PRI. Como é processo digital, é PI. Publique-se, intime-se. Atibaia, 3 de outubro de 2017, José Augusto, juiz de direito. Documento assinado digitalmente nos termos da lei do processo eletrônico, que é a lei 11.419 de 2016. Tudo bem?
Perceberam que legal? Relatório, fundamentos, dispositivo, com base no 489, parágrafos, questões de fato e de direito, dever de uniformização de jurisprudência, condenação e R$8.000. Tudo bem, amores? Por hoje. Camila fez uma pergunta. Professor, existe casos em que o juiz decide só o ante beatur e deixa para decidir o quantum depois? As duas decisões são consideradas sentenças? Perfeita pergunta, Camila. Vamos lá juntas. Existem casos em que o juiz decida só o ante beatur, ou seja, só a questão de fundo do dano em si? Sim. Eu tenho situações que eu não consigo aferir o dano imediatamente, então, obviamente, nós não vamos ter, tá, o quantum de beatur, e aí o quantum vai ser deixado para uma segunda fase, que ou é a fase de liquidação, se for uma liquidação por artigos, que vocês vão estudar para o futuro, ou se for uma situação de arbitramento, que já vai ser caso de cumprimento de sentença com a arbitragem de um valor que se considera devido. Obviamente, buscando elementos. O que eu queria dizer para vocês, que nós podemos ter as duas situações e, naturalmente, teremos uma outra fase. É por isso que o juízo anterior, ele decidiu assim, Camila, encerrada essa fase de conhecimento, porque aí existe uma outra fase, que é a fase de execução, que a gente vai estudar no momento processo de execução, a fase de execução. Então, encerrou essa fase, mas via de regra hoje, o juiz já consegue arbitrar valor, porque a parte já pede da petição inicial, por quê? Porque é o tempo do processo. Ela está urgindo ali, ela está desesperada, que o tempo do processo seja o mais rápido possível. Só não vou quando eu não tiver condições, é o que eu disse para vocês, eu não tenho documento, e mesmo quando vem o documento, eu arbitro no meio. Eu já digo o valor no meio. Então, hoje, é difícil o caso que a gente não tenha de uma decisão líquida, só se a parte não quiser, que aí é loucura total. Tudo bem? Então, eu acho que por hoje, tá, amores, a gente está bem, terminamos a sentença, começamos a elaboração de sentença, próxima aula, na próxima quinta-feira, a gente vai estudar a coisa julgada e terminar a elaboração da sentença. Tá bom? Tudo de bom. Eu vou ver se eu faço esse link para o YouTube, porque eu estou achando um ônus muito grande, tadinha da Lu, né, com essas questões das aulas, e ver como é que a gente age da melhor forma. Tudo de bom, excelente semana, saúde para a família, saúde para vocês, e que a gente continue se cuidando e bem. Tá bom? Obrigada, Beijo. professora. Um beijo, obrigada por tudo, tá? Um beijo para vocês também. Até logo. Um beijo.